A declaração minha é verdadeira e eu vou provar. Quem protege estuprador é Lula, PT e a esquerda. A prova. Em 2005, governo Lula, o ministro da Saúde, Humberto Costa, baixou uma norma técnica que a mulher não precisa denunciar o estuprador. Eu queria perguntar, onde é que existe crime quando não se denuncia o criminoso? Se você, qualquer um aqui, qualquer um disser assim, eu matei fulano, qual é a materialidade do crime? Tem que ter a prova do criminoso ou do crime que você cometeu. Então, qual é o jogo? Para provar qualquer aborto, basta a mulher dizer que foi estuprada e se faz aborto que não é resultado de estupro. Essa é a primeira verdade. Então, Lula, Janja, PT, esquerda, calem a boca! Vocês não têm moral para falar do tema. Quem protege estuprador são vocês. Essa é a primeira. A segunda, que é tão interessantíssimo, como é o jogo feito? A mulher, no Brasil, tem direito a fazer o aborto, se for estuprada, até 5 meses e meio. Não estão tirando isso. E queria informar que o Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, artigo 4, inciso 1º, que concede e que concebe e que entende que a vida começa na concepção. E o caput do artigo 5º, cláusula pétrea da Constituição, a garantia da vida. Mesmo assim, foi aprovado o aborto até 5 meses e meio. Agora eu queria informar uma coisa aos senhores, e aqui é ciência, não estou falando de teologia. Na gestação, o agente ativo é o pequeno bebê, a mulher é o passivo. É o pequeno bebê que torna o útero da mulher habitável. É ele que, se não está protegido por aquela cápsula, é expulso como corpo estranho. Em última instância, é ele que decide a hora de sair. Agora olha que coisa incrível. O óvulo fecundado de um casal negro, implantado no útero de uma mulher branca, nasce um negro. O óvulo fecundado de um casal branco, implantado no útero de uma negra, nasce um branco. Para provar que esse ser não é prolongamento do corpo da mulher como unha e como cabelo. É um ser independente que está em simbiose por nutrientes até a hora de sair. Quem define onde começa a vida não é a ideologia de esquerda e nem a medicina, é a biologia. É a área da ciência que define onde começa a vida. A vida começa na concepção. É um ato contínuo que é intra e extrauterino até a morte. Uma outra coisa, meus amigos, nenhum ser humano é mais humano que outro. Ser e humanidade são intrínsecos. Preste atenção, isso aqui, a coisa é muito violenta e muito maldosa. Nenhum corpo vivo pode se tornar pessoa, a não ser que já seja em essência. O embrião é uma pessoa porque não pode se tornar outra coisa a não ser que pessoa. E o médico aqui falou uma palavra, médico, não é pastor, que a partir de 5 meses e meio é um pré-parto. Ou você faz um parto para a vida ou um parto para a morte. Como já foi dito aqui repetidas vezes, que é escondido, que é covarde, que só tem 2 maneiras depois de 5 meses e meio de se fazer um aborto. A sistolia, que nem animais, nem eutanásia, nem pena de morte, de tão cruel que é. Fazer uma cesárea na mulher, tirar o bebê vivo e matá-lo fora do útero vivo. Gente, que coisa perversa, maldosa e estúpida é essa? Então, os argumentos são cretinos desses abortistas e dessa esquerda que não tem compromisso com verdade nenhuma. Eles têm compromisso em enganar o povo, em trabalhar com a emoção. Eu fiquei vendo Lula ontem dizer que o que nasce é um monstro. Monstro é esse estúpido que não sabe o que está falando. Aquele é um ser humano, que monstro! Presidente da República. E a minha indignação é ver um cara daquele falar sobre estuprador e ver a esquerda falar quando eles protegem. O Sóstenes aqui, o deputado, falou uma coisa muito perfeita. Eu não conheço nenhum projeto que entra aqui e é aprovado do jeito que entrou. Vai ter ajustes, vai ter debate, mas a questão é preservar uma vida. Eu pergunto e vou terminar aqui. Eu fico achando incrível que toda a imprensa, não, a ciência, a religião não pode competir com a ciência é superior. A ideologia pode competir com a ciência? Foi o Conselho Federal de Medicina que baixou uma norma porque sabe de que aquele ser está pronto para a vida. Que país é esse? Que sociedade é essa? Então, vamos ser honestos, vamos mostrar a verdade, vamos mostrar os dois lados. Gente, os dois lados, ok, alguém quer defender o aborto? Mostre. Agora, mostra o lado de quem é contra. Vamos ser honestos, vamos mostrar a verdade, vamos discutir à luz da verdade dos fatos e não de falácia e narrativa vagabunda e bandida. Essa aqui é a verdade. O resto é blá, 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 blá. O assunto de hoje, a pressão dos abortistas e das abortistas principalmente, fez adiar a votação que estava em regime de urgência do projeto de lei que considera assassinato, o homicídio
de bebês já formados com mais de 5 meses de gestação. O presidente da Câmara disse que vai fazer uma comissão. Quando se faz uma comissão é para... Isso a gente sabe há décadas. Vamos fazer uma comissão. Então, um grupo de trabalho. Aí vai ficar nas reuniões, né? E transferir para o segundo semestre. Enquanto isso, o ministro Alexandre de Moraes quer saber se 5 hospitais de São Paulo, houve denúncia, que não estão cumprindo a ordem dele de executar, né, a ordem de fazer o aborto de bebês com mais de 5 meses de gravidez. Né, que os médicos estariam ainda obedecendo o que disse o Conselho, o que determinou o Conselho Federal de Medicina, proibindo a morte de fetos com essa idade. É a assistolia. Assistolia significa uma injeção de potássio no coração, cloreto de potássio, que faz com que o batimento cardíaco, a contração, a diástole e a sístole do músculo cardíaco percam, não seja desestimulado, e o bebê morre. Os pediatras dizem que isso é muito doloroso, porque até acertar o coração, é uma agulha grossa, vai se furando o bebê, até acertar o coração. E a mãe também corre risco de ter um rompimento do útero e tal, também é uma operação perigosa, inclusive, para mim. Vem lá, pancada na cabeça, afogamento, fogo. E inciso 10, uso isolado de bloqueadores neuromusculares, cloreto de potássio, que é exatamente para fazer a assistolia, ou sulfato de magnésio. Está lá escrito. Veterinária, para evitar o sofrimento do animal. O presidente Lula deu uma entrevista aí, e depois de falar na pessoa estuprada, ele disse: que monstro vai sair do ventre dessa menina? Foi tão chocante que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, quando publicou a declaração, cortou esse pedaço. Lá na União Soviética fazia-se isso também. O sujeito caía na desgraça, cortava a foto dele, tirava a declaração dele. Pois é, o presidente já declarou que combate valores como família, né, como patriotismo, que se orgulha de ser chamado de comunista, é amigo do Ortega, do Maduro, de ditadores em geral, e agora mais essa. Ontem, por 14-12, foi apertado na Comissão de Constituição e Justiça, ganhou portas abertas no Senado o projeto de lei que abre o país para cassinos, bingos, jogos de azar em geral, inclusive jogo do bicho. É um projeto de 1991, com muito lobby e, no entanto, como vocês veem, andou devagar, né? Já tem mais de 30 anos. Eu lembro aqui, nos anos 90, tinha lobista aqui de Las Vegas trabalhando para isso. Aliás, o senador Girão, que é um adversário de jogos de azar, ele lembra que vai ser capital estrangeiro, que não vai criar emprego, como se diz, e que vai criar, sim, desgraças na família, né? As famosas desgraças do jogo. Jogo tudo fora no jogo. Eu costumo dizer que eu que nunca joguei na minha vida, eu digo, eu sempre apostei em mim. E aí, ganha sempre, né? Você aposta... Em primeiro lugar, economiza o dinheiro da aposta, né? Em segundo lugar, apostando em si, a pessoa se prepara para o amanhã. Foi quem defendeu, foi o próprio relator, o senador Irajá, de Tocantins. É filho da ex-senadora Cátia Abreu. É um jovem de 41 anos e diz ele que vai atrair, quantos bilhões? 44 bilhões de investimento, vai criar 700 mil empregos, vai dobrar o número de turistas no Brasil e que será criada uma política nacional para prevenir e tratar o vício em jogos. 41 anos, ele está muito ingênuo. Meu Deus, né? Muito. Poupe-nos, senador. Se o Brasil pudesse criar uma política que trate o vício em jogo, já teria criado uma política para tratar do vício em álcool, do vício em tóxicos, em drogas. Já teria uma política para tratar do vício do fumo, senador. Poupe-nos, por favor. Respeite os nossos neurônios. Eu fiz as contas aqui, a previsão de cassinos, 43 cassinos no Brasil. Um em cada estado, São Paulo 3, Rio de Janeiro, Minas Gerais e um outro estado 2, né? E 10 no máximo em navios por aí. Pode ser no Amazonas, no Rio São Francisco ou na costa brasileira. Jogo do bicho, bingos e cassinos.
Jogo de azar, que está proibido na lei de contravenções penais. Está lá a definição. Jogo de azar é todo aquele cujo resultado dependa da sorte. Porque, se vocês derem uma olhada aí na língua portuguesa, azar e sorte são sinônimos. Ambos são obras do acaso. Bom, o ministro do Supremo, Toffoli, anulou as provas contra o marqueteiro João Santana e sua mulher Mônica Moura. Tinham sido condenados em umas questões com as provas da Odebrecht, mas está valendo a anulação. E aí ele disse que agora é o juiz federal do Distrito Federal que decide se arquiva o processo do condenado. Está condenado, arquiva, e aí ele é descondenado. Mais um assunto para o Financial Times, está fazendo uma série. E o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, depôs na Comissão de Agricultura e continua defendendo a importação do arroz, que ele diz que é para evitar a especulação. O Rio Grande do Sul deve estar gostando muito dessa insistência do ministro Carlos Fávaro, que demitiu um gaúcho, o Neri Geller, como bode expiatório desse último leilão, ele está defendendo um novo leilão, né? A propósito, olhem só o que diz um grande apoiador de Lula, foi o que mais contribuiu para a campanha de Lula, o dono da Cosan, Rubens Ometo, que trabalha muito com agro, disse que o Planalto está aumentando furiosamente a receita para gastar mais, para meter a mão querendo taxar tudo. Desse jeito não dá. Pois é, agora eu fico pensando como ele decidiu apoiar. É impossível porque ele sabe tudo que nós sabemos, né? Fica difícil de entender.